Olá, queridos irmãos e amadas irmãs, boa tarde, graça e paz da parte de Deus, que a alegria do Senhor possa estar dominando o seu coração nessa tarde, que você possa estar tomando um cafezinho gostoso enquanto você medita nas Escrituras, ok? Convoco você a abrir sua Bíblia exatamente no mesmo texto de ontem, primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Ontem nós só falamos sobre o primeiro versículo desta porção. Hoje nós pretendemos falar sobre todo o resto, se Deus permitir. Então diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, pois, exorto a que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Pois bem, queridos, ontem nós falamos sobre a importância da oração, quando ele diz, antes de tudo, né? Antes de tudo, que a igreja ore, que a igreja suplique, que a igreja interceda. Hoje quero começar a falar sobre quem deve ser o alvo e o motivo das nossas orações. Por quem devemos orar? Obviamente, não vou tocar aqui nos nossos motivos pessoais. Devo orar pela minha vida, pela minha santificação, devo orar pela minha família, pelos meus vizinhos, pelos meus colegas de trabalho, pelos meus amigos, por aqueles que pedem oração para mim. Isso eu não vou colocar, só vou realmente seguir o texto. Ele diz, por todos os homens e mulheres. Devemos orar pelo Brasil, devemos orar pelo nosso estado, devemos orar pelo mundo, devemos orar pelos povos não alcançados, pelos missionários, por todos os homens e mulheres. Devemos orar pelos reis, que hoje, atualizando, seriam os presidentes e os premiers das nações, ok? Devemos orar por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. São muitos. Os poderes da República, judiciário, legislativo, os governadores, os prefeitos, os secretários municipais estaduais, os ministros, investidos de autoridade, pessoas que podem, com papel e caneta, decretarem e mexerem com a nossa vida. Porque o propósito da oração, segundo Paulo, é para que vivamos vida tranquila, para que a justiça seja feita, para que os descumpridores da lei sejam punidos e toda maldade seja desfeita. Porque se não há justiça, todos estendem a mão à iniquidade. Se aquele que é descumpridor da lei não tem a devida punição, as pessoas se revoltam e se acham no direito de também fazerem o que é mal, visto que os maus não são punidos. Então nós temos que orar por todas as autoridades, por todas as pessoas que decidem, pelas pessoas que podem mexer com a nossa vida. Devemos orar por elas para que a nossa vida seja tranquila. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E ele diz que isto agrada a Deus. Deus quer que nós façamos diferença
nesse mundo pecador, através da compaixão, do amor, da oração, da intercessão. Deus quer que nós nos empenhemos para que Ele estenda a mão e nos abençoe. Precisamos estar na brecha da intercessão pelo mundo em que vivemos. Nós sabemos que é um mundo pecador, nós sabemos que as coisas que acontecem nele estão previstas nas Escrituras, mas nós precisamos orar para que Deus poupe o seu povo, precisamos orar para que a misericórdia de Deus seja alongada conosco, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o dever da igreja, interceder pelas autoridades, pelos seus pedidos pessoais, clamando a Deus para que o bem prevaleça nesse mundo. Isto agrada a Deus. Depois disso, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto é delicado, porque ele dá a entender que Paulo é a favor do universalismo. O universalismo, em teologia, é a doutrina pela qual se entende que todas as pessoas vão ser salvas no último momento, sem exceção. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que Provérbios diz que até o ímpio foi feito para o dia da calamidade. A gente sabe que Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo. A gente sabe que existem pessoas que vão rejeitar o convite da graça até o último momento conscientemente. Então, nós não cremos no universalismo, nós não cremos que todos vão ser salvos no último momento. Mas o verso 4 dá uma aparência de que Paulo está defendendo isso, mas não está, ok? O que Paulo está querendo dizer com esse verso 4? Esse verso 4 deve ser entendido estritamente de acordo com o contexto da instrução do apóstolo ao seu filho na fé, pastor Timóteo, que ele deixou em Éfeso para corrigir os falsos profetas. O que os falsos profetas diziam? Eles diziam que Deus queria só salvar o povo de Israel, que Deus só queria salvar os judeus, que Deus não se interessava com a salvação dos gentios, dos não-judeus. E aí então Paulo enfatiza que Timóteo deve dizer que Deus se interessa por todos os homens, ou seja, judeus e gentios. Não quer dizer que ele vai salvar a humanidade inteira, porque nem a humanidade inteira vai crer nele. Vai ter muita gente que vai rejeitá-lo e vai dizer que Deus não existe até o fim da sua vida. Então, o que Paulo está entregando aqui para Timóteo é uma mensagem clara, dizendo: os falsos profetas precisam ser corrigidos quando eles dizem que Deus só quer salvar os judeus, que Deus só veio para o povo de Israel. Não, Deus também veio para os gentios, Deus também veio para os não-judeus, e é por causa disso que eu estou aqui, é por causa disso que eu sou apóstolo dos gentios, porque Deus quer salvar todos os homens. E quando ele diz todos os homens, ele diz não só judeus, mas judeus e todos os gentios vão ouvir a palavra do Senhor, e os que a receberem ganharão do Senhor nova vida. Muito bem. Esclarecido isso, o apóstolo Paulo nos dá outra informação fundamental. Ele diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Esses falsos mestres judeus diziam que Jesus não era suficiente, que os gentios precisavam se circuncidar, guardar as festas judaicas, observar as proibições alimentares, senão eles não seriam salvos. Então eles precisavam fazer esforço humano. E esse esforço humano contribuiria com a fé em Jesus para que eles fossem salvos. Mas somente a fé em Jesus não os salvaria. Então, Paulo está dizendo aqui, só tem um que é capaz de nos reconciliar com Deus. Só tem um que é capaz de nos levar de volta
a presença do Criador como filhos de Deus. Esse é Jesus Cristo. E por que só Jesus Cristo? Por que não os santos? Por que não Maria? Por que não José? Por que não pessoas piedosas e iluminadas? Porque ninguém morreu na cruz por nós. Ninguém pagou pelos nossos pecados senão a Jesus. Ninguém suportou sobre si a ira do Todo-Poderoso pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo. Por isso, salvação só em Jesus Cristo. Por isso, ir para o céu só através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o único salvador, ele é o único Senhor. Fora dele, não há céu. Fora dele, não há reconciliação com Deus. Fora dele, não há salvação. Fora dele, estamos perdidos nas trevas. Só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Senhor. É aquele que pagou a nossa dívida, que entregou a sua própria vida em resgate da vida de muitos. Ok, queridos? Então Paulo completa dizendo: por isso, esse Jesus poderoso, que é o único mediador, é o único que pode abrir as portas do céu para nós, ele me chamou para que eu fosse pregador e apóstolo da verdade. E eu não sou profeta de mentira. Eu não sou mestre de mentira. Eu sou mestre dos gentios na verdade. Não sou mestre falso igual àqueles que estão confundindo a igreja. Deus nos abençoe e que você permaneça na fé em Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Sem Jesus, só trevas, escuridão e perdição. Com Jesus, só paz. Com Jesus, só salvação e segurança. É só Ele que pagou pelos nossos pecados e que nos salvou. Deus nos abençoe. Amém.